boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O Fundo Monetário Internacional acredita que a eliminação da sobretaxa de IRS pode estar em risco. A entidade diz ainda que a redução do IRC não deve ser automática. O FMI recomenda ao próximo governo que acelere as reformas estruturais. É a segunda avaliação a Portugal depois do fim do programa de ajustamento. A novidade nesta que é a segunda avaliação do Fundo da Economia Portuguesa pós-programa de ajustamento é que a instituição deixa de falar na necessidade de um governo estável com maioria absoluta. Mas o FMI deixa dois alertas. Primeiro, recomenda ao Executivo que seja mais cauteloso na eliminação da sobretaxa de IRS. Os técnicos acreditam que as receitas fiscais vão ficar abaixo da estimativa do orçamento deste ano e que, mais uma vez, a meta do déficit não deverá ser cumprida. O fundo defende que, sem mais medidas, o déficit orçamental ficará nos 3,2% e poderá ser necessário adiar a eliminação de algumas taxas. Por outro lado, o FMI diz que a redução prevista para a taxa de IRC não deve ser automática. Deve ser avaliada cuidadosamente todos os anos para evitar uma diminuição da receita. O foco mantém-se, no entanto, na urgência de acelerar as reformas estruturais, um alerta que já é uma repetição. Depois da conclusão do programa, o fundo já deixou vários avisos. O ritmo de implementação das reformas essenciais para a economia abrandou no último ano e concretiza as prioridades, o mercado de trabalho e o setor público. Recomenda que o próximo governo faça uma avaliação do impacto das reformas já implementadas no mercado de trabalho, uma espécie de acompanhamento no terreno para ver se o resultado prático bate certo com os objetivos da reforma. E ainda uma recomendação para que o governo adote novas iniciativas em relação às regras de proteção no emprego e na negociação coletiva. No setor público, o FMI diz que é preciso melhorar a eficiência da administração pública, das empresas públicas, dos tribunais e melhorar o ritmo de recuperação dos pagamentos em atraso. Fica uma recomendação final. O FMI quer ainda que as reformas na área do mercado de produto e as reformas que permitiram baixar os custos da energia sejam revertidas. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: devolução da sobretaxa de IRS fica em risco com alerta do FMI? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economic.pt, através do e-mail assembleia.geral@economic.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Como habitualmente às sextas-feiras, é nosso convidado o politólogo Bruno Alves. Muito boa tarde, Bruno. Boa tarde. Acha que este alerta do FMI poderá levar o Governo a rever a meta de eliminar a sobretaxa? Isso duvido um bocadinho. Quer dizer, há aqui duas coisas. Há o receio ou o aviso em relação ao cumprimento do déficit deste ano e, por consequência, uma eventual não devolução da sobretaxa relativa a este ano. E depois há a questão mais de longo prazo, se quiser, que é, enfim, a das promessas que tanto o Governo como o PS fazem para a próxima legislatura de redução progressiva da sobretaxa, que o FMI vem avisar que a concretizarem-se essas promessas, tanto de um lado como do outro, pode pôr em causa, no fundo, o esforço orçamental que tem sido feito e a consolidação orçamental que Portugal tem que fazer até ao final da década. E, no fundo, esse aviso, para mim, mostra-me, no fundo, ilustra duas coisas. No primeiro, um bocadinho a natureza do falhanço do Governo, não é? No sentido em que, por exemplo, hoje a coligação acho que enviou ou vai enviar uma carta aos militantes a dizer que depois da recuperação dos últimos 4 anos vamos entrar na fase da construção. Ora, no fundo, o que o FMI vem dizer é que essa recuperação, por ter sido assente na grande maioria, ou em grande parte, em aumentos de impostos e num saco fiscal como o que temos tido nos últimos anos, faz com que ela seja muito frágil e que qualquer descida de impostos como aquela que tanto o Governo como o PS propõem, a vai pôr em causa. E, em segundo lugar, mostram também as limitações não só das políticas do Governo, como também as da oposição.
porque, por exemplo, o PS, pelo deputado João Galamba, vai dizer que isto era um aviso à maioria. Realmente é verdade, não se pode negar, mas também é um aviso ao PS, que propõe uma redução da sobretaxa ainda mais rápida. E, no fundo, o que isto nota é que os partidos, por exemplo, o FMI, sendo uma organização que tem preocupações técnicas, no fundo, o que o FMI quer é que se cumpra determinados objetivos orçamentais e não os preocupa muito a forma como isso acontece. Agora, para um governo, seja da coligação, seja do PS, no fundo, tem que avaliar estas questões com critérios políticos. E quando eu digo políticos, não é propriamente no sentido comum do termo de ganhos eleitorais, é no sentido verdadeiro, de o que é bom ou o que é justo para a comunidade. E o que nós temos visto ao longo de muitos anos, e pelos vistos continuamos a ver nas propostas que ambos os lados apresentam, é que por se defender e manter um modelo assente nesses tais impostos altíssimos e extremamente dependente do Estado e da decisão política, mantém-se um modelo extremamente injusto e que, pior ainda, ou melhor, não é pior, mas que ajuda, é sempre muito, muito frágil. Aqui há a mínima alteração de um lado ou do outro, fica logo perto de ruir com uma crise de endividamento. O FMI acredita também que as receitas fiscais vão ficar abaixo das previsões do Orçamento do Estado, algo que eu tal também já tinha alertado. Exatamente. Foi o Governo que foi demasiado otimista neste campo? Bem, isso aí, enfim, não sei, porque temos que ver o que é que realmente vai acontecer. Mas eu até tinha, de facto, começado por aí. Um destes avisos que o FMI faz já não é tanta questão de longo prazo e ter-se feito ou não as reformas, é essa ideia de que o déficit que era suposto ser cumprido já este ano vai ficar aquém dos objetivos traçados. Mas ao déficit já lá iremos um pouquinho mais à frente. Quanto a esta questão das receitas fiscais, foram previstas elevadas até com... Foram previstas muito elevadas e o Governo garante que tudo isso vai ser cumprido. Eu, quando ouço estas coisas, fico logo com um certo receio que, à última da hora, se começa a fazer, como em grande medida se tem feito nos últimos anos, que é enviar cartas para toda a gente a dizer que há impostos em falta, as pessoas com receio das multas pagam, consegue-se com isso cumprir os objetivos de receita e, por conseguinte, do déficit, e depois, se tiver que devolver algum dinheiro sem juros, porque é o Estado, não é? Isso já só acontece daqui a 1 ano ou 2, com sorte, e já não vai afetar as contas. Portanto, eu vejo essas coisas com grande receio. Lá está, não sei se o FMI e a UTAU têm razão na avaliação que fazem, pelo menos dá a crer que há esse risco, e depois, quando ouço a reação do Governo garantindo que tudo se vai cumprir, fico com algum receio de qual vai ser a forma que vai ser utilizada para conseguir essa obtenção de receitas. Vamos já passar à opinião dos nossos telespectadores. De Sesimbra liga-nos João Jesus. Muito boa tarde. Boa tarde, Inês. Deixe-me baixar o som. Olha, depois de ouvir o seu convidado, o Bruno Alves, com quem estou, não sei se totalmente de acordo, no contexto da apreciação, que suscita a seguinte pergunta: do que é, face às dúvidas, às reticências, às inquietações, às reservas que o seu comentador colocou, e que resulta no haver do bom senso, até do senso comum, eu pergunto do que é que estamos à espera para mudar de agulha, para sair deste círculo infernal, da quadratura do círculo em que envolveram milhões de portugueses, para trilharmos, não como fizeram algumas tribos índias nos idos do século XIX, que fizeram o trilho das lágrimas, quando foram expulsos pelo homem branco, expulsos pela civilização ocidental, digamos assim, entre aspas, para as reservas, do que é que vamos confinar-nos nós
povos, também eles já com muitos séculos, os convidados de nós, povos com 900 anos, também é uma reserva, não uma reserva de índios, mas é uma reserva que ditou os filhos ditosos, já a pátria, Camões, e já agora Vasconcelos, Abratinhal e por aí fora. Não é este o caminho é da rejeição, é de trilharmos um novo caminho e para o qual, digamos, existem soluções. Eu abstenho-me hoje, tinha aqui a dizer, se vocês me dessem tempo para isso, 25 medidas urgentes para melhorar Portugal, mas se me deixarem numa próxima vez, digo 5, e depois noutra 5, e depois noutra 5, e depois noutra 5. Portanto, há que sair deste caminho, nem com o FMI, nem com o voto inútil no PS, PSD e CDS, nem com o voto inútil nesses partidos, nós não sairemos para a perdição da nossa independência e da nossa glória, não direi como os americanos, de nação escolhida, de povo eleito, ou de povo excepcional, não direi tanto, que de facto até o somos. Enfim, mas isso ficarão para outros rosários. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Passava a ler um comentário no site do Económico, que está escrito em anónimo, mas diz que o FMI, tal como as instituições europeias, está controlado por tecnocratas que vivem à grande e à francesa à custa da desgraça dos povos. Bruno Alves, há bocado falávamos então das recomendações que foram feitas pelo Fundo Monetário Internacional no que toca ao déficit. Sabemos que o Fundo não acredita que Portugal consiga cumprir a meta dos 3% já este ano, apesar dessa ser uma estimativa no Orçamento do Estado. Parece-lhe aqui também que, tendo em conta os números que têm sido conhecidos de uma possível retoma económica, é mais uma declaração pessimista do FMI ou otimista do Governo? Lá está. É um bocadinho difícil saber exatamente o que é que se vai passar daqui a 6 meses, ou um bocadinho mais, não é? Quando se for fazer as contas e virmos realmente o que é que realmente se passou ao longo do ano. Agora, olhando para os números do Governo, nós também temos que ter sempre, ou pelo menos há uma certa tendência para as pessoas, devido, enfim, ao contexto em que as coisas estão a passar e estarmos agora de eleições, que o Governo, numa tentativa de tentar mostrar as coisas muito bem, talvez possa ter cometido esse pequeno pecado, passa a exagero, de fazer umas previsões um bocadinho otimistas. Dito isto, o FMI também tende a ter umas posições ou umas previsões um bocadinho mais pessimistas, também precisamente para, como está, no fundo, o esforço é tentar que Portugal e os outros países cumpram uma série de objetivos, para, no fundo, não deixar amolecer a máquina estatal e o esforço orçamental. Mas, como dizia há pouco, parece-me que o que há neste relatório do FMI é mais até do que esses riscos do déficit deste ano, é a avaliação bastante negativa que o FMI faz das perspectivas portuguesas a longo prazo no esforço de consolidação orçamental. Vamos ouvir mais uma opinião. Ao telefone da Costa da Caparica está José António Silva. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Queria cumprimentar os senhores jornalistas, o seu convidado, e queria só deixar aqui 1 ou 2 pontos de reflexão, nomeadamente relativamente àquilo que foi anunciado pelo aumento das taxas pela concessionária da ANA, que é a Vinci, portanto, e que vai fazer um aumento de taxas enorme, gigantesco. E não se ouviu sequer o mínimo comentário por parte, nomeadamente, do Ministro da Economia, o Dr. Pires de Lima, que fez um grande alarido no que concerne a €1 de taxa, enfim, que a Câmara Municipal de Lisboa queria fazer. E eu queria perguntar, de facto, quando se faz estas privatizações e quando temos empresas cujo seu modus faciendi, cuja a sua forma de gestão é esta, e que prejudica e é muito o turismo português,
prejudiquem muito a entrada de pessoas em território nacional se isto nos deixa sossegados. E se isto será, eventualmente, um pronúncio daquilo que vai acontecer na EDP, que vai acontecer na TAP e que vai acontecer numa série de empresas que foram privatizadas. Também queria deixar outra questão ao seu convidado, que tem a ver com a seriedade dos portugueses e na vontade de pagar, e na vontade de todos nós pagarmos e de fazermos um esforço. Eu queria perguntar qual o esforço que o governo português, qual o esforço que a justiça portuguesa fez no que concerne ao ressarcimento de todas as pessoas que foram prejudicadas com o comportamento criminoso e doloso do BES e do IPN. E se isso também não tem reflexo na economia portuguesa. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada pela sua participação. Bruno Alves quer responder. Ora bem, começando pelo fim, quanto à questão do BES, como até já falámos aqui do assunto, não se, a ter havido crime, enfim, naquele caso concreto, não julgo eu que não deve ser propriamente o Estado, que não terá tido culpa desse eventual crime, a ressarcir as pessoas. Teoricamente serão os criminosos, as entidades responsáveis. Portanto, não cabe ao Governo, que não é o Governo, é o Estado, ou seja, todos nós, ressarcir as pessoas de algo que foi mal feito por cidadãos concretos. Quanto à questão até das tarifas e das privatizações e das empresas privatizadas que depois aumentam os preços, quer dizer, todas as empresas, incluindo as que são detidas pelo Estado, têm ou devem ter que dar lucro. E se as empresas do Estado estão a prestar serviços a preços muito mais baixos do que as outras e isso causa prejuízo, nós vamos ter que pagar indiretamente através dos impostos. Eu pessoalmente prefiro que elas sejam privatizadas e que quem recorre aos serviços que elas prestam conheçam diretamente qual é o preço que têm que pagar por aquele serviço do que uma coisa camuflada e muitas vezes atirada com a barriga para longe, como tende a ser feito com as empresas públicas. Há pouco falávamos destas recomendações ainda do FMI, que as finanças acabaram por refutar estas observações, dizendo que será possível cumprir o déficit e que as receitas dos impostos não estão sobreavaliadas. No caso de o FMI ter aqui razão, qual seria a consequência política para o Governo? Não sei se teria assim muita consequência, no sentido em que só se descobriria efetivamente já depois das eleições. Portanto, o Governo terá a votação que tiver, independentemente do que depois se vai verificar. Agora, que... Portanto, estas decisões nunca terão um impacto já nas legislativas? Um impacto a curto prazo, não. Agora, imaginemos que o atual Governo, que a coligação ganha as eleições e como, enfim, é mais ou menos provável que quem quer que ganhe não vai ganhar com maioria absoluta. Ou seja, provavelmente, mais tarde ou mais cedo, teremos uma repetição das eleições. A confirmar-se o cenário do FMI e a coligação tendo um resultado positivo nestas eleições, se calhar o que pode haver é uma grande descredibilização ainda maior, não é? Do que a que já tem da coligação e isso refletir-se nessas tais eleições antecipadas que podemos eventualmente vir a ter. Agora, eu acho que a consequência mais grave é mesmo para todos nós, não é? E tudo o que isso implicará em termos orçamentais e dos impostos que eventualmente terão que ser cobrados às pessoas nos próximos anos, fruto deste desequilíbrio que ainda temos. Agora que falou em maioria absoluta, os técnicos disseram também que não lhes parece que seja mais necessário, para ter um governo estável, uma maioria absoluta, concorda? Eu isso por acaso também já o disse aqui, não acho que o problema de Portugal, enfim, da instabilidade política, ou quer que seja em Portugal, tenha a ver com o facto de haver maioria absoluta ou não. Até porque, enfim, olhando para a história portuguesa, como eu também já disse aqui há umas semanas, por exemplo, se nós vimos o exemplo do que se passou em 83, em 85, 87, portanto, o primeiro governo do professor Cavaco Silva, em que o partido que força a queda do governo em 87 é depois penalizado nas eleições antecipadas que acontecem. E depois vendo, por exemplo, a atitude mais prudente que no tempo do Engenheiro Guterres, tanto o PSD como o PC e o Bloco de Esquerda tiveram, portanto, nunca querendo forçar a queda de um governo minoritário, mostram que muitas vezes, em governos em que não há maioria absoluta,
a pressão até está mais do lado dos partidos minoritários, que ficam um bocadinho encurralados entre não quererem parecer estar a apoiar o governo, mas também não o quererem derrubar para não ficarem com o ónus de provocarem a tal instabilidade. Acho sinceramente que o grande problema que haverá no esforço de consolidação orçamental, enfim, vendo as condições políticas, tem a ver mais com a questão das clientelas dos grandes partidos e dos pequenos também, e dos obstáculos que elas criam às reformas que são necessárias fazer. E esse problema vai existir com maioria absoluta, com maioria relativa, quer dizer, seja o que acontecer agora em outubro, esse problema vai subsistir. Portanto, não me parece que o problema esteja tanto no resultado imediato das eleições, mas no que está por detrás dele. Vamos passar a mais uma chamada de Lisboa. Liga-nos Carlos Miguel. Boa tarde. Boa tarde também para o Bruno. Eu estou de acordo com o que o Bruno já disse e queria acrescentar o seguinte. Os credores estão preocupados com as eleições por causa do pagamento da dívida, que é impagável, como já foi dito por vários professores de economia. E depois querem também condicionar o próximo governo, ou este se ganhar o mesmo, portanto, relativamente ao pagamento da dívida, mesmo que os portugueses morram todos à fome. Portanto, os políticos não devem fazer caso a tudo o que o FMI diz, porque eles têm um mapa igual para todos os países intervencionados. O que provocou em Portugal os problemas que provocou, além do que foi exagerado, não é, da parte do governo nas medidas de austeridade, não é? Quando deveria haver só um mapa para cada país intervencionado, não é? O que não foi, porque o FMI dá uma no cravo como outra na ferradura, porque a senhora de cabelo branco, portanto, além de ter problemas com a justiça em França também, portanto, toda a gente sabe que se não houvesse países intervencionados, o FMI não era preciso para nada. Tinham que ir todos para casa e não ganhavam os ordenados que ganham atualmente. Depois, por isso é que eles talvez deem políticas erradas para continuar a haver países intervencionados. Portanto, acho que os nossos políticos devem fazer tudo para que os portugueses passem bem, desde que cumpram as metas, porque como se diz, há aquele ditado que diz assim, há muitas maneiras de matar pulgas, não é? E desde que haja maneira de cumprir as metas, não é preciso cumprir à risca o que o FMI diz. Aliás, eles já não riscam nada cá em Portugal, só riscam no aspecto da Europa ter uma dívida que nós teremos que pagar, não é? Pronto, é só isso que eu tenho para dizer. Boa tarde e muito obrigado. Participação, boa tarde. Passava a ler mais um comentário no site do Diário Económico. Diz que acho que o FMI devia começar por desconfiar dos seus responsáveis muito fraquinhos. Bruno Alves, a maioria dos comentários que recebemos não dá credibilidade aos técnicos internacionais. Perderam as instituições internacionais credibilidade com esta última crise económica? Nunca foram, principalmente o FMI, é sempre uma instituição um bocado mal vista, porque só entra em ação visível para as pessoas quando os países em que as pessoas vivem e em que o FMI entra em ação estão à beira da bancarrota e tem que se tomar uma série de medidas que são bastante difíceis e, portanto, é sempre uma instituição que recebe sempre muito ódio por parte do público dos países onde intervém. Agora, eu aí discordo um bocadinho do que o Sr. Carlos Miguel diz, porque, por um lado, acho que nós devemos pagar a dívida, no sentido em que, se não o fizermos, vamos ter ainda mais problemas em contrairmos nova dívida e financiarmos, coisa de que o país precisa. E, portanto, convém que não entremos em conflito com os mercados, entre aspas, porque, lá está, colocam-nos em dificuldades muito grandes. E, por outro lado, acho também que devemos ouvir o que o FMI diz, porque o que o FMI diz, no fundo, está-nos a alertar para problemas que são reais acerca do país e, no fundo, na estrutura económica e financeira do país. Agora, isto não quer dizer, e voltando até um bocadinho atrás, que devemos seguir as medidas tal e qual como o FMI as propõe. Porque lá está, o FMI não tem preocupações políticas, no sentido em que eu há pouco falava, de tentar procurar aquilo que é mais equilibrado para a sociedade.
O FMI quer que se cumpram objetivos, seja através de aumento de impostos, seja de cortes na despesa. O que eu acho que os partidos deviam fazer era, no fundo, procurar cumprir aqueles objetivos, mas com medidas que eu acho que seriam mais justas do que aquelas que têm sido aplicadas. E, nomeadamente, através da diminuição da despesa, também permitindo, porque só isso é que vai permitir diminuir os impostos, e só diminuindo os impostos é que nós permitimos que as pessoas tenham mais rendimento no bolso e nas suas contas bancárias. Aliás, um dos grandes problemas que Portugal tem, que a economia portuguesa tem, é a falta de capital. É um problema ancestral da economia portuguesa. Só se resolve atraindo, no fundo, investimento estrangeiro, e não é com impostos altíssimos que um país relativamente pobre e relativamente atrasado consegue atrair investimento estrangeiro. Portanto, até para podermos dar, não só para as pessoas terem mais dinheiro no bolso, como eu dizia, mas para podermos dar um salto que nos faça sair do buraco onde nós estamos, nós precisamos de impostos mais baixos. E isso só se faz com políticas completamente diferentes daquelas que têm sido seguidas e que são defendidas para os próximos anos, tanto por uns como por outros. Ao telefone temos já Armando Marques, que nos liga de Luanda. Muito boa tarde. Olha, muito boa tarde a si e ao seu convidado, que gosto sempre de ouvir falar. Um ponto que nós dizemos é sempre o mesmo. Realmente, devolver, digamos, a sobretaxa de IRS é, digamos, um incentivo ao consumo. Mas depois temos sempre um problema orçamental, porque estamos ligados sempre aos compromissos que temos, digamos, dentro do Pacto de Estabilidade. E então a equação é sempre a mesma. Devolver, digamos, disponibilidade aos portugueses, mas depois ao mesmo tempo não pôr em causa o orçamento. Isto só se faz de duas maneiras, que é o que estava o seu convidado a dizer. Baixar os impostos, mas baixar os impostos nós todos gostávamos, não é? Eu acho que não há governo nenhum que não gostasse de baixar os impostos. Mas depois tem que ir buscar, digamos, a compensação para cumprir, digamos, as metas orçamentais. Essa compensação poderia ser através da captação de mais impostos e através, digamos, de um estímulo, digamos, à economia, mas só que e um crescimento económico. Isso todos nós desejamos o crescimento económico. Só que se o crescimento económico é feito à conta do consumo, nós precisamos logo que desequilibra depois, logo a seguir, a própria balança, digamos, de transações correntes, a balança comercial. O que é que isso significa? Significa que é fácil nós comentarmos que devia ser, mas depois, no concreto, como é que se faz, não é muito fácil. Aqui, a questão da reforma do Estado, eu ouço falar toda a gente da reforma do Estado, que é uma coisa inacreditável. Mas eu não consigo nunca ver ninguém falar da reforma do Estado. Falamos, por exemplo, da burocracia que existe no Estado. Ora, a burocracia que existe no Estado, se o Governo, como tentou, fazer alguma eliminação de burocracia, possivelmente vai eliminar, digamos, alguns postos de trabalho, porque eles não são precisos. Ora, o que é que vai acontecer? Vai emperrar logo um Tribunal Constitucional. Portanto, o sistema está feito, de alguma maneira, para que o próprio sistema da função pública defenda-se ele próprio, através até das próprias leis que criou e através até das leis constitucionais. Ora, isto não é fácil para quem queira fazer isso. Porque qualquer medida de diminuição da despesa do Estado vai depois, digamos, poderia haver uma abertura para haver uma diminuição de impostos. Mas só que essa diminuição do Estado não poderá, tem que ser feita ao nível qualitativo, mas também quantitativo. E quando chega ao nível quantitativo, impera com o Tribunal Constitucional. E isto é realmente... Eu um dia deste estava a fazer contas, sou economista, e estava a dizer, uma vez houve um comentador que disse, na riqueza toda que é criada no país, 10% das pessoas que são funcionários públicos consomem quase 30% dessa riqueza. E 80% é em salários e pensões. Ora, veja a dificuldade que é em conseguir que esse tipo de despesa diminua e se crie, digamos, alguma justiça no país. A justiça não é só entre ricos e pobres, é entre o consumo público e o consumo privado.
que é feita de uma forma desequilibrada e que é feita depois, e as próprias leis do Tribunal Constitucional defendem essa situação. Isto é uma equação muito difícil. Eu sinceramente, ou muda-se o Tribunal Constitucional, muda-se as leis do Tribunal Constitucional para dar alguma flexibilidade na despesa, ou então eu não vejo como é que se pode ser feito de outra maneira. Porque o próprio crescimento económico, se for feito à conta, digamos, do consumo privado, pode desequilibrar aqui algumas coisas. Porque não é feito de uma forma, digamos, sustentável, é feito de uma forma apenas artificial, que é diminuir taxas para dar dinheiro às pessoas. Ele tem que ser feito através do crescimento económico. E o crescimento económico faz através de investimentos. E o investimento faz quando os recursos não são afetados à função pública, mas afetados às empresas. Ora, este exercício é impossível neste momento, com as leis que temos e com a própria lógica que o Estado tem, porque ele próprio defende-se ele próprio. Até ao nível da burocracia, se a senhora quiser eliminar algum posto, alguma burocracia, agarra nessas pessoas que estão aí e diz, tem que ir embora, porque não é preciso. O Estado obriga a que você faça, digamos, que agarre dela e que vá para outro tipo de serviço. Ora, a despesa mantém-se na mesma. Acabou a burocracia, mas a despesa mantém-se. O que tinha que haver é que essa pessoa tinha que ser absorvida no setor privado e haver leis que pudessem que acontecesse. Mas o Tribunal Constitucional não deixa. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Eu acho impossível esta solução neste momento. Passamos a ler mais um comentário no site do Diário Económico. José escreve que a devolução da sobretaxa só está em risco se não se verificar que a receita prevista no Orçamento do Estado de 2015, de IRS e IVA, é superior à receita efetiva do ano. É que isto não é uma promessa, está na lei do Orçamento do Estado e está bem definida. O FMI já não tem o peso que tinha durante o resgate. Bruno Alves, não sei se quer fazer um comentário a esta última intervenção. Realmente o senhor tem razão na questão concreta deste ano. Portanto, porque está de facto no orçamento e que terá força de lei, se aqueles objetivos forem suplantados, não é? Haverá uma devolução proporcional daquilo que as pessoas, ou de parte pelo menos, que as pessoas pagaram de sobretaxa do IRS. Agora, como eu também dizia há pouco, a questão que o FMI levanta vai um bocadinho mais longe do que isso. É as tais promessas feitas em diferentes ritmos, cada um deles, não é? Mas ambos o prometem, uma redução progressiva da sobretaxa ao longo dos próximos anos, e isso, segundo o FMI, e enfim, parece-me sensato dizê-lo, que sem se mudar tudo o resto, cortar essa fonte de receita extra terá consequências no equilíbrio orçamental nos próximos anos. E, portanto, pegando neste recado do FMI, tanto para PSD e CDS como para o PS, não é ainda tempo de baixar impostos, parece-me? Quer dizer, eu acho que é tempo de baixar impostos. Acho é que já é tempo de baixar a despesa para permitir que se baixem os impostos. Lá está, o FMI não quer propriamente saber se nós baixamos os impostos, se nós aumentamos a despesa, se baixamos. O FMI quer saber é que em 2020 Portugal tenha um déficit, um nível de endividamento público inferior a não sei quantos % do PIB. Agora, a nós interessa-nos... Mas porquê é que será que o Governo não tem feito uma redução efetiva da despesa pública? Não, porque não consegue, e não é tanto por causa do Tribunal Constitucional, como dizia o Sr. Armando Marques. Em parte é, porque realmente houve algumas medidas que foram barradas pelo Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional aí está a refletir, no fundo, aquela que é um bocado quase a opinião pública portuguesa. Há uma grande parte da população que depende da máquina estatal como ela existe. Como eu dizia há pouco, há uma série de clientelas de todos os partidos que dependem da máquina como ela está montada, e há uma grande resistência a toda e qualquer mudança que afete essa rede clientelar, e muito logicamente os partidos também não têm capacidade para as afrontar, digamos. E portanto entramos aqui um bocadinho neste ciclo vicioso em que as consequências de se manter uma coisa que toda a gente quer manter, mas cujas consequências nos custam a lidar, causam um enorme descontentamento que por sua vez dificulta ainda mais as reformas, e pronto, não saímos daqui. E portanto é muito difícil, por um lado é muito difícil fazer as reformas que eu acho que devem ser feitas, e isso depois coloca enormes dificuldades a
essa descida de impostos que toda a gente teoricamente desejaria, mas que na prática se torna completamente impossível. Agora, nunca me ouvirá dizer que é muito cedo para baixar os impostos, que eu acho que isso já vai tarde. Vamos ouvir a última opinião neste programa. Manuel Guerreiro liga-nos de Castro Verde. Muito boa tarde. Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores. Quanto à questão dos impostos, voltamos sempre à mesma questão. Os impostos não é como as pessoas dizem, os impostos são muito altos. Os impostos são altos para os trabalhadores, os impostos são altos o IRS, porque os outros impostos, uma grande parte deles, os impostos sobre o capital, nos casos são zero. Para não dizer que muitas dessas grandes empresas não só não pagam nada, como ainda por várias formas recebem receitas do Estado por portas e travessas, porque a história de se dizer assim, a carga fiscal em Portugal é muito forte. É muito forte sobre quem paga. Porque a malha é tão larga que permite que os grandes ponham as sedes lá fora, façam planeamento fiscal, que deduzam custos que na verdade não existem, portanto que façam subfaturação, enfim, uma série de malinganças e de malandrices que permitem depois que a carga fiscal caia sobretudo sobre os rendimentos do trabalho, porque se a gente formos ver o rendimento nacional, há bocado o Sr. João Marcos fazia aí uma conta bastante martelada, né? Porque na realidade os rendimentos do trabalho são penalizados brutalmente com impostos, mas os rendimentos do capital não têm a mesma proporção, nem coisa que se pareça, né? Portanto, o FMI, no fundo, o que quer é castigar mais aqueles que já pagam, né? Portanto, aqueles que já estão castigados. E por isso vai reclamar contra a questão de devolução de alguma porcentagem da sobretaxa do IRS no próximo ano, porque o FMI, politicamente, é a mesma coisa que o governo português e que a Comissão Europeia. Portanto, o FMI está a abrir a porta, a abrir caminho para que o próximo governo, seja da coligação, seja do PS, não cumpra nada dessas promessas eleitorais, porque depois vão dizer que devido aos compromissos assumidos no âmbito do tratado orçamental, com as organizações, não podem cumprir nada. Portanto, no fundo, essa é a mesma história, não é? Enquanto estiverem à espera dos votos, vão prometer o mundo glorioso a toda a gente para se conseguir os votos. Depois terem os votos, vão virar às pessoas, por causa disto e por causa daquilo, não podem cumprir nada, como sempre fizeram, isso não é novidade, não é? Portanto, sempre fizeram isso. É sempre amanhã que vê o tempo bom, e o de hoje é sempre mau, porque não pode ser bom, porque há sempre um problema qualquer. Muito boa tarde, muito obrigado, passem bem. Boa tarde, bom fim de semana. Bruno, para além desta questão da sobretaxa do IRS, o FMI dizia também que a descida do IRC não deverá ser automática e deverá ser avaliada cautelosamente todos os anos. Faz sentido? Faz sentido dentro dos limites, digamos assim, daquela que é a posição do FMI. Mais uma vez, é a preocupação de, seja lá como for, uma série de objetivos que, aliás, são importantes para o país. Eu, mais uma vez, não acho que Portugal não deva procurar cumpri-los, mas o FMI preocupa-se com conseguir-se esses determinados objetivos. O que nós, em Portugal, e quando digo nós, é não só os partidos, mas também os eleitores, deveriam avaliar é qual é a melhor forma de conseguir esses objetivos. Realmente, o FMI, sabendo que a estrutura da despesa portuguesa é a que é e dificilmente vai mudar, tem receio que qualquer descida de impostos, seja do IRC, seja do IRS, seja do IVA, seja o que for, cause um desequilíbrio orçamental que ponha em causa a consolidação da dívida portuguesa até 2020. Agora, nós devíamos era olhar um bocadinho mais longe do que isso e procurar ver como é que se consegue mudar isto tudo de forma a permitir baixar esses impostos, porque realmente precisamos disso. Na resposta a este relatório, o PS diz que o risco está essencialmente nesta questão da redução do IRC, que faz parte das propostas da coligação para o próximo mandato e não das propostas do PS, mas não tinha sido o PS a acordar esta descida com o PSD há algum tempo? É a descida do IRC, tanto quando, se eu bem me recordo, o PS, lá está, acordou aquela descida que foi efetivamente levada a cabo. O que não quer dizer que defenda forçosamente maiores descidas. Agora, também dizer que não, é só essa que põe em risco a execução orçamental realmente não é verdade. Diz que tem um elevado custo orçamental e nenhum impacto económico. Todas as medidas têm um elevado custo orçamental. A questão está em se nós achamos que esse custo vale a pena e se conseguimos ou não arranjar, como eu acho que devíamos, maneiras de o compensar.
Isso é o que nem um nem outro fazem, é por isso que nós estamos assim. Bruno Alves, muito obrigada por ter estado presente no programa de hoje. O Assembleia Geral regressa na próxima segunda-feira. Tenham um excelente fim de semana.